Oi, gente, boa noite. Bem, vou aqui convidar a Lana. Olá, todo mundo. Vou convidar a Ilana, ver se ela já tá online. Ainda não. Oi, Vânia. Estamos só esperando a Ilana entrar para convidar ela aqui para nossa live. Tudo bem? Oi, 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 todo mundo. Para quem tá entrando agora, tô só esperando a Ilana entrar para convidá-la. Até vendo aqui. Esperar só mais um pouquinho. Oi, oi, Denise. Esperar um pouquinho todo mundo entrar e a Ilana também. Só ver cadê a Ilana, gente? Só um minutinho. Oi, Ri. Oi, Fabiana. Deixa eu ver cadê a Ilana. Vamos lá. Aqui, agora sim, Ilana entrou. Oi, Ilana. Vou te convidar já. Aqui. Conexão. Carregando. Tá vindo, Olá, né? Alô, que bom. Boa noite. boa noite. Para ver a segunda fase do dia, né? Tá todo mundo já deve ir para dormir. Gente, para quem não conhece, essa é a Ilana, querida. Deixa eu só ajeitar aqui. Nossa live hoje é com ela, professora qualificada pela Fundação da Preservação da Tradição Maiana, né? Falei certo? Que foi fundada e é dedicada ao budismo tibetano, né? A Helena também deu aula de meditação por 14 anos, no tempo que ela viveu em Londres, em vários lugares de yoga, em várias corporações, e estudou mímica também, né? Mímica corporal e drama. Bom, uma pessoa assim extremamente ligada ao fora e dentro, ao corpo e ao interno. E desde então, agora você está mais se dedicando às aulas, cursos, workshops aqui no Brasil, estava no Brasil, e agora com essa oportunidade que a gente vai ter que chamar assim também, essa, essa quarentena, né, de dar aulas online, né, que a gente precisa aprender, está precisando aprender a se conectar de outras maneiras agora, tanto com o externo quanto principalmente com o interno, né? Inclusive, eu estou fazendo aulas online com ela, e são coisas que tanto tempo, tem muita gente, tanto tempo queria fazer determinadas coisas e está vendo pelo menos nisso essa oportunidade de usar agora o tempo que a gente tem de sobra para chegar em algumas outras áreas, né? É justamente essa ideia do Viva la Vida que faz as jornadas, né, para uma conexão maior consigo, com natureza, com seu dom, com o que for, com um autoconhecimento. E a gente está tentando trazer justamente isso de outras formas, né, para vocês, através dessas lives. Então, obrigada, Ilana. Se quiser contar alguma coisa para a gente, ou siga como você quiser, que a palavra é sua. Obrigada, Diana. Bom, queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente, agradecer o convite do Viva la Vida, da Diana, da Tata. E um pouco o que a Diana falou, né? Eu estava dando aulas presenciais e aí suspendi isso e estou me adaptando, como todo mundo, a encontros através de várias outras formas como essa, né?
outras formas da gente estar junto, da gente se encontrar e da gente praticar. E nesse momento, de fato, a meditação tem uma importância, acho que sempre, mas a gente percebe muito agora, num momento de muita incerteza e de muito sofrimento e, enfim, e que geram uma série de ansiedades. Então, para lidar com esse momento, a prática da meditação tem muito a oferecer. Então, por isso eu queria começar convidando a gente, né, todo mundo que está participando, para fazer uma prática, né? Então, para a gente começar com uma prática, essa nossa conversa, tá bom? E qualquer um que tiver uma dúvida, fica à vontade para escrever, a Diana vai me monitorando também com as dúvidas de cada um, é uma conversa, né, dentro do possível. Então, por um momento, a gente senta de uma forma confortável. Então, nota a postura do seu corpo. Se você estiver sentado numa cadeira, coloca os dois pés no chão. Tenta não cruzar as pernas e não deixar os pés balançando. Se você estiver com as pernas cruzadas, nota o apoio das suas pernas na almofada onde você está. A coluna ereta e ao mesmo tempo relaxada. E traz o foco para a sua respiração. Percebe a sua respiração natural aqui e agora. Quando você inspira e quando você expira. Cada vez que sua mente vai para outro lugar, conduz a mente de volta para sua respiração aqui e agora. Só essa inspiração e expiração. Nota quando você inspira e quando você expira. Então, no seu ritmo, abre os olhos, mexe o corpo. A gente chega, né, um pouco mais. Tem muitas formas da gente entender a prática da meditação e praticar, né? São muitas as formas, muitas as práticas. Então, eu queria trazer uma palavra, que é uma palavra em tibetano, que é Gom, e que a gente traduz como meditar. Mas a tradução literal, o sentido literal dessa palavra, seria familiarizar-se ou habituar-se. Então, eu acho essa palavra bem importante
para entender a prática da meditação, porque ela traz de cara uma clareza do que é esse processo quando a gente começa uma prática. Então, a gente está habituando a nossa mente a certas qualidades mentais. E aí, é claro, vão ter diferentes meditações, e cada meditação vai ajudar a gente a se habituar com uma qualidade mental diferente, né? Então, se a gente medita e usa como foco a compaixão, a gente está se familiarizando com a experiência mental da compaixão e expandindo a nossa compaixão. Se a gente medita, por exemplo, como a gente acabou de fazer brevemente, né, com o foco na respiração, a gente está se habituando com a estabilidade mental dentro dessa prática, com a estabilidade mental e com a clareza ou atenção mental, né? Então, quando a gente começa uma prática, é importante a gente entender o que está acontecendo, no sentido de quais qualidades mentais eu estou me habituando, eu estou me familiarizando, com o quê? Né? Começar uma prática com essa clareza, para dar uma direção mais clara para a sua prática. Então, quando a gente fala, né, eu dei um título para essa conversa de cultivando a presença. Então, quando a gente fala, né, que a gente está cultivando um estado de presença através da prática da meditação, a gente pode entender da seguinte forma, né? Quando durante esse processo da meditação a gente traz de volta o foco para o objeto da meditação, por exemplo, a nossa respiração, a cada vez que a gente faz isso, a gente não se deixa levar por um pensamento ou por uma emoção, que às vezes a gente se deixa levar de forma até inconsciente. Então a gente começa a ficar consciente desses pequenos processos mentais, que são enormes na verdade, e consegue fazer um processo de desapego do que chamou a atenção e uma força mental de decidir trazer de volta a mente para o objeto da meditação. Né? No caso, a gente está usando como exemplo a respiração. Então, cada vez que você está fazendo isso, você está cultivando estabilidade mental, clareza mental. Então, de uma forma geral, uma mente mais focada. Né? Então, o que é uma mente mais focada? É uma mente que se perde menos com as distrações. Então, não quer dizer que as distrações vão deixar de acontecer, mas a nossa atitude vai mudar. E a nossa possibilidade de permanecer num foco que a gente escolha vai ser fortalecida. Né? E isso traz um bem-estar imenso. Então, eu acho que é importante para quem está interessado em começar, né? Acho que tem muita gente aqui que já medita, mas talvez tenha algumas pessoas que estão interessadas em começar uma prática, né? Que tem essa curiosidade. Então, acho que é importante a gente se perguntar, até quem já está meditando, né? Que benefícios essa prática pode trazer para mim, na minha experiência, né? Porque essa clareza inicial vai ajudar a iniciar uma prática de meditação e a sustentar essa prática de meditação, porque fazer diariamente, né? Meditar diariamente é um desafio. Mesmo que seja uma prática curta, a gente se perde, né? A gente se perde por diversas razões. Tem uma explicação que eu acho interessante, né? Então eu vou trazer, que fala das 3 preguiças, né? Uma das preguiças é quando a gente deixa tudo para depois, né? Então, por exemplo, a prática da meditação, eu decidi que isso é importante para mim, mas aí eu deixo para depois e vou deixando para depois, né? A segundo tipo de preguiça é quando a gente se ocupa demais, né, de coisas que talvez não sejam fundamentais e aí vai deixando a prática da meditação de lado porque fala, não, eu estou muito ocupado, vou fazer num outro momento. E o terceiro tipo de preguiça é quando a gente fala, nossa, é incrível, tal pessoa medita e tem uma calma e tem um jeito tão legal de lidar com as coisas e tem uma disciplina, mas eu sou super angustiada e isso não é para mim, né? Sou muito Então é agitada, quando a gente... para mim. Mas está fazendo, né, Diana? Ainda tô, mas eu ouço isso direto quando eu quero indicar para alguém. Não, mas eu sou muito agitada, não é para mim. Eu ouço de muita gente. E aí, essa explicação, né, tá falando exatamente isso. Quando a gente se desqualifica, né, que essa prática já não é para mim, que essas qualidades mentais já não são para mim, né? Então, é como uma preguiça ou uma forma de resistência, né? Resistir a uma prática que vai fazer bem para a gente. Então,
que eu estava falando antes, quando a gente entra nessa questão de quais são os benefícios dessa prática e por que que eu quero me envolver com isso, por que que eu quero dedicar o meu tempo para isso, eu vou construindo uma base mais sólida para quando eu tiver essas dificuldades que vão aparecer, de ter uma disciplina com essa prática, eu conseguir ter uma força mental de falar, não, é normal ter essas dificuldades, os hábitos que eu tenho já são numa direção e eu estou tentando cultivar hábitos mentais numa outra direção, né? Então, é interessante a gente ter uma clareza desse processo, né? Então, às vezes, é mais fácil também a gente pensar pelo oposto. Quais são as dificuldades que eu encontro no meu dia a dia, quando eu estou agitada, quando eu estou sem foco, né? Quais são as dificuldades que vão se apresentando quando eu me relaciono com as outras pessoas, seja uma questão profissional, uma questão pessoal, quando a minha mente está agitada. Então, essas dificuldades a gente conhece bem, não necessariamente a gente vai conseguir transformar o nosso estado mental completamente, mas o que a meditação transforma é a nossa relação com o nosso estado mental. Então, é a capacidade de estar mais presente e a capacidade de ser menos reativo, né? E isso já abre um espaço imenso na nossa experiência, né? Aprofundar essa experiência de estar presente. Então, eu queria convidar vocês para fazer mais uma prática agora, um pouco para a gente ter essa diferença, essa experiência de focos diferentes nesse momento, tá? Então, se a gente puder sentar numa posição confortável. E aí, respira profundamente 3 vezes, se possível pelo nariz, no seu ritmo. E traz o foco para as sensações do seu corpo aqui e agora. E tenta não interferir. Percebe as sensações no seu corpo aqui e agora. E acha essa posição de notar as sensações do seu corpo e deixar elas acontecerem. Se tiver uma sensação de dor, de desconforto, observa como ela está se transformando a cada momento. E a mesma coisa com uma sensação prazerosa. Nota cada sensação do seu corpo aqui e agora. Tenta não interferir.
E relaxa o foco nas sensações do seu corpo e percebe as suas emoções. Uma emoção pode ser positiva, prazerosa, pode ser difícil, pode ser neutra. Percebe o fluxo dessas emoções aqui e agora. Quando a sua mente vai para outro lugar, traz a mente de volta para suas emoções, aqui e agora, do jeito que está acontecendo. Percebe o fluxo das suas emoções e tenta não interferir. Simplesmente estar presente aqui e agora. E relaxa o foco nas emoções, percebe os seus pensamentos. Percebe como um pensamento surge, se desenvolve e some no próprio ritmo. Percebe se você entrou no conteúdo de um pensamento e traz a mente de volta para essa posição de notar os seus pensamentos. Um pouco como as nuvens no céu. Deixa os pensamentos passarem no próprio ritmo. E relaxa o foco nos pensamentos e nota a sua respiração. Percebe essa inspiração e expiração. Percebe a sua respiração aqui e agora, quando você inspira e quando você expira.
E por um momento, expande a sensação da respiração para o seu corpo todo. Como se o seu corpo todo respirasse. E no seu ritmo, abre os olhos, fica à vontade para mexer o corpo. Com essa prática que a gente acabou de fazer, que é super simples, né? Você nota as sensações do seu corpo, você nota as suas emoções, os processos do seu pensamento. Simples no sentido de que é uma prática curta, né? E que tem uma estrutura que a gente devagarzinho consegue lembrar. Depois volta para a respiração. Uma coisa que a gente percebe é como a gente não tem ainda a habilidade, pelo menos eu, né? De sustentar o foco, de sustentar a atenção por muito tempo, né? Então a mente está sempre fugindo do foco que a gente escolhe e a gente conduzindo a mente de volta para o foco, né? Então, quando a gente vai tendo esse treino e devagarzinho vai tendo essa habilidade de sustentar a atenção num determinado foco, através dessa experiência a gente vai ganhando mais clareza do nosso estado mental. Então eu posso começar uma prática achando que eu estou muito bem e notar por trás disso que emoções estão lá, né? Que outras emoções estão lá. Ou às vezes passando um carro barulhento, né? Ou às vezes a gente começa uma prática achando que está muito cansado e devagar a prática também pode dar energia, né? Então a gente vai notando essas mudanças no decorrer da prática. E a atitude mental que a gente tenta trazer é de não interferir, é de estar presente para a experiência do jeito que ela está acontecendo. E o que acaba acontecendo, mesmo nos momentos de estresse, é que essa habilidade de sustentar o foco e estar em contato com as nossas sensações, né, com as sensações do nosso corpo, com as nossas emoções, traz um bem-estar psicológico, né? Então isso que acaba sendo muito interessante da gente notar durante a prática, para quem está praticando, para quem quer começar a praticar, é que o fato da gente estar consciente dos nossos processos mentais, em si, traz um bem-estar psicológico, né? Cria um espaço para a gente estar mais presente, mesmo quando a experiência não é fácil. Então, acaba sendo esse o convite da prática, né? De estar mais presente e devagar e cultivando essa capacidade de ser menos reativo, de notar mais. Então, eu queria ver, né? Porque se alguém quer fazer algum comentário, se alguém quer a Diana ou alguma pergunta, enfim. Para já, eu queria saber dessas duas práticas que são super diferentes, né? Uma de deixar o pensamento ir embora e outra de acompanhar um pouco ele. A palavra nota que você fala é muito legal, porque parece assim, só observa, né? Não se fixa, só observa. Eu acho que isso é super importante, que eu venho aprendendo assim na meditação, que a gente tem que observar, não existe não pensar, mas depois voltar. Mas a pergunta é, são duas práticas completamente diferentes. Numa você pensa, né? Ou você traz a sua emoção, a outra não, mas as duas têm um resultado de, vamos dizer assim, de espaço mental, tanto quanto, né? São Então, tão quando a gente, totalmente diferentes. quando a gente percebe ou nota o processo dos pensamentos, acho que a dificuldade que vem é que, às vezes, a gente se perde e começa a ter uma conversa. E nem Uhum. percebe que está tendo uma conversa, né? Então, o Com que eu pensamento. preciso fazer amanhã? E aí entra uma lista do que eu preciso fazer amanhã e eu começo a entrar nessa conversa. E aí você percebe, se traz de volta para essa posição, né, que você falou dessa palavra, de notar esse processo contínuo, né? Quando você observa as emoções, na verdade, você também não está
ativamente gerando, né? Fazendo essas emoções acontecerem. Você também só Uhum. está nessa posição de deixar esse fluxo emocional acontecer e trazer a sua consciência, a sua atenção a esse processo, né? Então, ou mesmo quando você está percebendo a sua respiração, que muitas vezes a gente começa a perceber a respiração e a gente começa a manipular, essa respiração está muito fraquinha, essa aqui está muito curta, essa aqui... Então a gente começa a querer interferir. Então, esse Uhum. aprendizado de trazer essa atitude mental, de perceber o que está acontecendo, da forma como está acontecendo, né? Sem esse julgamento de isso é certo, isso é errado, né? É simplesmente a minha experiência. Então, essa atitude mental que a gente está aprendendo com esses diferentes focos, né? De alguma forma é a mesma atitude mental. Só que aí a gente pode variar o foco para entender essa atitude mental de formas diferentes. Ganhar uma intimidade com ela. E você também nota, você tem dificuldade de voltar para o foco? Ou Claro, de. É bom claro. saber, isso é extremamente confortável, se você quer saber, porque, né, às vezes a gente acha que, ai, caramba, sou só eu, né? E em E relação à é isso. intuição, Oi? medita- meditação e intuição, você tem muita gente que me fala que quer meditar para ver se consegue, né, aflorar a sua intuição. Como que você vê isso? Então, eu acho que uma coisa que é interessante, que tem a ver com a intuição, talvez, né, é a criatividade, né? Quando a gente está mais presente, de fato, e esse julgamento, né, que a gente acaba tendo de todas as nossas ações, pode baixar a bola um pouco. Então, eu acho que tem um espaço para a gente ser mais criativo, para a gente ousar mais, para a gente estar mais presente, né? É um pouco quando você vê o jogo infantil, né? Quando você vê uma criança brincando, né? Que não tem pudores, restrições, limites, né? Totalmente presente, de ser uma coisa, de depois ser outra coisa. E eu acho que de alguma forma essa criatividade que pode aflorar é muito relacionada à intuição, né? É muito relacionada a essa confiança também, né? De Aham, que a gente pode se colocar, de que a gente pode confiar no que a gente intui, né? Porque muitas vezes a gente tem uma certa intuição, mas a gente se desqualifica, né? Então eu acho que traz uma força mental também de uma autoconfiança, né? E também uma coisa de poder checar as coisas, né? Porque eu acho que isso de notar as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa respiração e aprender essa atitude mental também traz essa possibilidade de dar um respiro e poder verificar as coisas, né? E verificar se essa minha intuição também está sendo destrutiva, por acaso, né? Acaba sendo uma outra coisa, né? E que eu estou confiando e reagindo a partir disso, né? Então, acho que esse treino mental tem muito a ver com a possibilidade criativa que a gente tem também, né? Da nossa uhum, presença. E de não estar constantemente é, agindo agora com um objetivo lá na frente, com medo do que aconteceu lá atrás, né? Então, a mente que fica oscilando muito, né, entre o presente e o passado, ela pode acalmar um pouco. entendi. Eu não sei se você tem alguma recomendação, mas assim, para mim funcionou muito meditar assim que eu acordo. Isso, e aí se tornou um hábito assim, além de maravilhoso, eu não faço nada antes de meditar, entendeu? Então, assim, e aí eu consigo manter o hábito, porque é que nem você falou, vira e mexe, qualquer hora eu não fazia. De repente, quando eu. E alguém me disse que a meditação pela manhã é muito boa. Se você puder explicar se é de fato, né? Ou se tem alguma vantagem. E não só de manhã, mas também uma vez eu li que entre 3 e 5 da manhã seria o melhor horário para se meditar, coisa que para mim isso é impossível, tal, mas e qual é esse benefício entre 3 e 5? Também é uma dúvida que eu tenho. Então, eu não sei qual é o benefício específico desse horário, mas eu acho que tem um benefício meditar de manhã, porque a sua mente, em geral, está mais calma, né? É o começo do dia. Então, a mente, em geral, está mais calma, e também porque
no começo da prática da meditação, uma coisa que é muito legal de fazer é uma motivação, né? Por que que você está fazendo aquela prática? O que que te motiva? O que que te inspira a fazer essa prática? E no momento que Uhum. você entra em contato com a sua motivação, você também está colocando uma motivação para o seu dia, né? Então você está inspirando a sua mente para o dia todo. Então Tá tem esse inspirando o seu benefício. dia, né? Está inspirando o seu dia até, né? Entendi. Então tem esse benefício também, fazer a prática de manhã. Mas aí tem que ser realista, né? Se de manhã é muito conturbado, né, na casa, para a pessoa, o que for, faz em outro horário, né? Então, assim, tem esses benefícios fazer de manhã, mas eu acho que sem rigidez, né? Se funciona num outro horário para a vida da pessoa, faz num outro horário. Teve uma pessoa que fez meditação comigo, ele era um médico, ele é médico, e ele contou que como os horários dele são muito diferentes, variáveis, ele fazia durante o dia, uma vez por dia, no melhor momento do dia. E eu achei isso super bonito. Ele parava, quando ele sentia que ele estava muito bem, com muita Uhum. energia, ele parava o trabalho, parava o que fosse, fazia a prática e retomava as atividades, né? Então, cada um vai encontrando o melhor horário, né? Então, acho que tem o ideal do que é indicado, mas tem o ideal do que é possível dentro da forma como eu funciono, dentro da minha rotina, e assim vai ser para cada um. Uhum. E tem práticas específicas para situações específicas, Ilana? Não sei se você está entendendo a minha pergunta. É, às Sim, vezes acho que tem aquela coisa de visualização, que eu não sei também se é uma coisa que você pode explicar um pouco, porque se você tem que não pensar, às vezes visualizar te faz, não sei se é uma pergunta estranha, mas te faz pensar, né, quando você vai visualizar. Mas então são duas perguntas já, em uma. então, acho que tem meditações diferentes para momentos diferentes, sim, né? Essa meditação que eu falei um pouco, né? Que a gente cultiva uma mente com mais. Depois eu vou ver essa pergunta. Eu te É, conto. essa Vai. meditação, né, que eu estava falando, para você cultivar uma mente com mais clareza, com mais foco, é um tipo de meditação que, se você pensar, é a base da casa, né? Então, com uma mente que tem foco, que tem essa capacidade, essa habilidade do foco, né, que tem essa estabilidade, outros tipos de meditação vão ser mais possíveis. Né? Não é que você tem que esperar ter essa meditação completamente qualificada para começar outro tipo de meditação, né? Mas a partir do momento que você consegue ter uma mente com mais estabilidade, com mais foco, claro que você pegar essa qualidade mental e começar uma meditação, por exemplo, para cultivar a compaixão, vai ser um processo mais fácil, né? Então, no momento que a gente está vivendo, né? Tem algumas práticas que dá para perceber que o momento propicia. Então, pensar sobre a impermanência, né? Tem várias tradições que vão dizer, né? Se você precisar escolher uma prática para fazer, medita sobre a impermanência, contempla sobre a impermanência. Então, até pouco tempo atrás, a gente estava achando que tinha uma vida com uma certa normalidade e que tinha um contínuo, que tinha um controle, né? Que aquilo tinha uma permanência. E aí chega uma situação global e que fala: não, isso não é permanente. Né? Da mesma forma que o que a gente está vivendo hoje não é permanente, já tá mudando o tempo todo. Né? Então, por exemplo, nesse momento, você aproveitar dessa situação para cultivar o seu entendimento da impermanência vai ter muitos benefícios de quais são as prioridades. Né? Com o que você quer se envolver, de que forma. Ou, por Uhum. exemplo, a interdependência. Né? Entender a interdependência de todos nós, com a natureza, com os outros seres vivos, de todo esse planeta, com as outras pessoas, né? Então, aproveitar que isso está na nossa cara e cultivar um entendimento mais profundo disso. E mesmo a compaixão, né? Que eu me importo com o sofrimento do outro, né? Que eu Sim. vou fazer o possível para melhorar essa situação para os outros, que eu tiver acesso direto e indiretamente. Né? E aí, sobre a visualização que você falou, tem muitas meditações com visualização, e aí tem formas diferentes
de gerar essa imagem mental, né? Então tem técnicas para isso, e aí sim, cada uma vai estar voltada para uma certa qualidade mental, para você estar desenvolvendo uma qualidade mental, né? Entendi. A pergunta aqui do Marcelo é até que ponto adormecer durante a meditação é algo que é negativo ou ineficaz para a meditação? Então, em geral, se você não tem um problema sério de coluna, né, ou problema sério de corpo, e você tem a possibilidade de meditar sentado, eu diria, tenta, como é um processo de criar um hábito, né, de se habituar, tenta criar o hábito de meditar sentado. Não que você não vá adormecer sentado, é possível que adormeça, né? Quando a gente fala do processo da meditação, tem dois obstáculos principais que vão acontecer. Uma é a distração, que a mente fica de fato saindo, 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 e você vai trazer de volta. E a outra é a letargia, que a mente vai ficando nublada, sem energia, até adormecer, né? E devagar você vai aprender a lidar com esses dois obstáculos. Então, não é um problema em si adormecer, né? É um dos obstáculos que você vai encontrar durante a sua prática, né? A questão é como é que você está lidando com esse obstáculo assim que ele surge antes de adormecer, né? Antes de chegar no ponto de adormecer, né? Agora, se você está usando uma prática de relaxamento à noite para adormecer, é só ter uma clareza, né? Isso é a minha prática à noite, para eu relaxar, para eu adormecer, e no tal horário é a minha prática de meditação que eu estou cultivando concentração, estabilidade mental, né? Então, você tendo essa clareza, daí você está usando uma ferramenta para um objetivo específico, né? Mas durante a prática da meditação, é legal perceber no começo, quando a mente começa a apagar, você trazer um pouco de luz, você trazer um pouco de energia, né? E aí você vai equilibrando esse movimento de relaxamento e tônus. É a motivação que você falou, se a motivação for relaxar e adormecer, tudo bem, né? Se for Mas essa. aí ter clareza que não é a prática formal da meditação para cultivar uma mente estável, né? É um relaxamento para adormecer. E tem técnicas, assim, até para você não dormir, não sei, alguma forma de você contar alguma respiração, alguma coisa para você não adormecer, para você não ficar nessa letargia, alguma coisa assim? Então, existe meditação contando a respiração. Então, vamos supor, você conta até 10 e volta para o 1, conta até 10, volta para o 1 e você vai percebendo, de nada, Marcelo, e você vai percebendo que você até perde a contagem, porque naquele momento a sua mente escapa e você traz de volta. Agora, você pode adormecer também, né? É. Então, a questão é, se é um dos obstáculos que eu vou enfrentar durante a prática, né? Então, a responsabilidade não é da onde eu estou focando, né? Se eu estou focando em contar, se eu estou focando no movimento abdominal quando eu respiro, se eu estou focando na sensação do meu corpo. A questão é que eu vou ter essa experiência mental e eu vou ter que lidar do ponto de vista dessa experiência mental, né? Então, não é mudando o foco que eu vou resolver isso. É aprendendo que ferramentas mentais eu vou usar para resolver isso. Uma coisa que ajuda muito, né, e talvez isso também esclareça um pouco mais a pergunta do Marcelo, que eu acabei de falar, meditar sobre a impermanência. A gente adormece menos quando cria essa urgência para o aqui e agora, né? Esse momento é único, essa respiração é única, essa experiência é única, né? E a gente não tem nenhuma garantia do próximo momento. E no momento que a gente entende isso, a mente dá uma acordada, né? Então, de novo, aproveita isso que está acontecendo, né? E que é muito terrível e que tem muito sofrimento para a gente fazer algumas contemplações, entre elas da impermanência da nossa própria vida, né? Da incerteza. E isso acorda, né? Só claro que a gente só tem mesmo aqui agora, né? É o que a gente tem. Ele tem uma pergunta da Cris: deve-se marcar um tempo determinado para meditar, 15, 20 minutos, ou deixar livre o tempo de meditação? Ah, legal. É bom marcar o tempo, sim. Por quê?
voltando um pouco, né? Se a gente entende o processo da meditação como um processo de se familiarizar com certas qualidades mentais, a mente com frescor, é melhor estar com a mente com frescor do que a gente deixar um tempo muito prolongado e cair nos hábitos mentais que a gente já tem e nem se dá conta, né? Então, se você marca um tempo de 15, 20 minutos e aí você tem vontade de fazer mais uma prática, um pouco se ajeita de novo, né? Percebe o seu corpo de novo e traz para o foco, né? Então, você pode fazer uma prática seguida da outra, né? E daí naquele dia você meditou um tempo mais longo, mas manter esse frescor para cada prática, para cada momento da prática é bem importante. Então, dentro dessa técnica, outras técnicas vão dizer outras coisas, mas dentro dessa técnica é recomendável, sim, você saber o tempo. Você parar e talvez começar outro em seguida, é isso que você quis dizer, né? É. Aí a Vânia está perguntando o que que acontece se você no meio da meditação sentir uma dor em algum momento, se é para tentar não interferir, se coçar, se pode trocar de posição. É. Então, quando a gente tem sensações físicas, entra nessa mesma coisa de ser uma distração, né? Então, por exemplo, né, eu brinquei, você começa a fazer uma lista do que você precisa fazer amanhã, né? Então, da mesma forma, começa uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali, uma sensação aqui. Então, se a gente reagir a cada... De nada, Cris. Se a gente reagir a cada estímulo do nosso corpo, né? Uma coceira, isso, aquilo, não vai ter fim, né? E a gente não vai conseguir voltar para o foco. Então, tem uma hora que a gente consegue relaxar, deixar essa coceirinha acontecer, igual um pensamento acontecer, igual uma emoção acontecer, a mente percebe, sai do foco, mas conduzir a mente de volta para o foco. E a mesma coisa com dor. Mas se você está com uma dor muito forte, claro, né? Aí usa o bom senso. Se precisar, se mexe, pega uma outra almofada, percebe que aquele lugar não estava bom para sentar. Enfim, aí você faz o que precisa fazer, né? Mas eu acho que o ponto é um pouco não esperar o ideal, né? Não esperar que vai ter a perfeição da sensação do corpo, a perfeição do silêncio no espaço, a perfeição das minhas emoções para meditar. E aí a gente entra naquele terceiro tipo de preguiça ou de resistência a praticar, que é quando a gente se desqualifica, né? Então, se eu tenho uma dor, eu começo a achar que eu não posso meditar porque eu tenho uma dor, né? Uhum. Então, tentar só não fazer isso. E às vezes tem gente que começa a meditar, já aconteceu isso várias vezes, e começa a ter um monte de coceira. Até a pessoa conseguir ver isso como uma distração, ela foi só falar e a Diana já estava assim. Ver isso como uma distração e trazer de volta para o foco da respiração, né? Então, ou para outro foco que você esteja usando, né? E também Sim. que E também que não necessariamente você tem que sentar no chão, em lótus, você pode sentar numa posição confortável, numa cadeira que é tão eficiente quanto, né? Porque também é um mito, tem que ser sentado. Para mim era um mito, tem que ser sentado e de pé no chinesinho chega uma hora que fica bem mais confortável se eu já começar na cadeira, se o meu foco, né? Se o meu propósito da meditação for Sim. específico. Acho que é respeitar o que vai te fazer bem, né? Se você tem Né? o hábito de sentar no chão com uma almofada, você já tem esse hábito. Se você quer construir, conquistar esse hábito, então vai devagar, né? Acho que é isso, é Uhum. perceber que tudo na prática é gradual, desde a postura do seu corpo até o foco da sua mente. É, isso mesmo. A gente tem mais 10 minutos. Não sei se você quer fazer mais uma prática curta para gente, para encerrar, ou se a gente deixa mais para perguntas. O que que você acha? Se tiver alguma pergunta, e a gente pode fazer uma prática, acho bom, né? Eu acho. Aproveitar. Ótimo. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, senão a gente vai fazer mais uma prática para ir encerrando. Eu não me ocorre mais nenhuma. Então, acho que é isso. É isso. Então vamos lá. Ah, tem uma pergunta só. Você aprendeu com tibetanos? Você teve aula com os monges tibetanos? Eu morei na Inglaterra
né, por um tempo em Londres e eu frequentei um centro budista lá, que o professor residente por 20 anos foi o Geshe Tashi Tserin, que é tibetano, né? Ele viveu grande parte da vida, a maior parte da vida em exílio na Índia, e foi com quem eu estudei mais. Hoje ele é abade de um monastério de budismo tibetano na Índia, né? Desde 2017 ou 2018 que ele voltou para lá, que ele foi chamado para essa, enfim, para essa função. Ainda deu tempo de entrar no curso que você está dando? Sim, dá tempo. É. Pode vir. Me manda uma mensagem por WhatsApp que a gente Eu vou conversa. botar aqui o seu WhatsApp. Ah, você quer que eu ponha aqui seu WhatsApp ou seu Insta? Eu deixo na Eu mensagem. ponho no Instagram, né? Tá. Isso eu não sei, Marcelo, quando é que vai ser a nossa sessão presencial? A gente tinha um encontro, só para contextualizar a pergunta do Marcelo, eu ia fazer um intensivo de meditação dia 21 de março, e aí a gente suspendeu. Eu não sei, né? Acho que está dentro dos 6 meses que você pensou. Vem para online, Marcelo. Eu acho que a gente vai poder Desculpa. fazer encontros presenciais num futuro médio prazo, longo prazo, curto prazo eu acho que não. Mas eu estou surpresa com a qualidade. Me manda uma mensagem, Vânia, também. Eu estou surpresa com a qualidade do encontro online, que é uma coisa que eu não estava achando, enfim, eu não estava entendendo, eu não tinha nenhuma experiência com isso. Então, é muito impressionante como tem uma conexão, tem de fato um encontro, tem de fato uma prática que pode se desenvolver dessa forma. E tem até uma coisa bonita de estar todo mundo abrindo a sua casa de alguma forma, né? Todo mundo na sua casa e convidando os outros para esse momento que é super íntimo. Então, tem qualidades a gente está fazendo isso e tem a qualidade de não ter que pegar o carro, de não ter que fazer voltar, né, do lugar que você foi, já está em casa, né? Então tem sido Super interessante. recomendo. Fica o convite, Super, para quem super quiser. recomendo. Tô amando. Bom, eu posso deixar com você que a gente tem que. Se a gente não fechar na hora certa, a gente perde, não Quanto consigo. tempo a gente tem? A gente tem 5 minutos. Tá certo. E 6, mas Então, estou roubando aí um para dar tempo. só por um momento, respira 3 vezes profundamente, se possível pelo nariz. Deixa a sua respiração se normalizar. Então, traz um sentimento de gratidão por estar aqui hoje à noite com esse grupo de pessoas, para refletir um pouco sobre a meditação, praticar um pouquinho. Obrigada, obrigada por terem vindo. Um Obrigada. prazer, obrigada, Eu te Juliana. agradeço pela sua disponibilidade. Acho que todo mundo só tem a agradecer as pessoas que estão doando também do seu tempo, do seu conhecimento nesse momento para gente. Obrigadão, Ilana. Gostei, Obrigada, gostei, gostei, gostei. Cada vez mais eu gosto. Obrigada, então, todo mundo. Eu vou obrigada, interromper, gente. então, a Boa conexão para não noite. correr risco de perder. Aí vai ficar no Stories, tá bom? Obrigada a todo mundo, gente. Até a próxima. Boa noite. Obrigada. Boa noite.